são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são. Que presença, Senhor, aleluia, porque dele, por ele, com as suas mãos levantadas e com toda a intensidade que há no seu coração, declare: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber, tudo vem dele e tudo é para ele. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Nós te exaltamos, Deus, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Levante suas mãos ao Senhor Jesus e abre os seus lábios e diga o quanto Ele é digno. Vamos, engrandeça o nome do Senhor. Caminhe mais uma milha em adoração. Ele está nessa casa. Oh, Senhor, digno é o Cordeiro. Porque Ele vive. Cante. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida ela está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Declare. Se Ele vive, porque Ele
Com intensidade, vamos. Mas eu venci. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Feche seus olhos, continue adorando o nome do Senhor. Continue adorando o nome do Senhor. Ele está aqui no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de te adorar, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de acessar ao Senhor e sermos tocados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder aqui, manifesta o teu poder no nosso meio, manifesta a tua glória aqui, Senhor. Você que deseja algo do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero te encorajar a orar com intensidade. É o seu momento com Ele agora. É o seu momento com Ele agora. Feche seus olhos e clame ao Senhor. Apresente a Ele o seu coração. Apresente a Ele as suas petições. Apresente a Ele as suas causas. Apresente ao Senhor aquilo que você precisa, que nós acabamos de cantar. Que o nosso Deus, Ele está vivo. O nosso Deus, Ele vive, Ele reina. E o nosso Deus está atento à nossa oração. O Senhor está atento ao nosso clamor. Escute, Senhor, o clamor do teu povo. Escuta, Senhor, o clamor da tua igreja nessa manhã, Pai. Nós estamos aqui para te exaltar. Nós estamos aqui, Senhor, e apresentamos o nosso coração ao Senhor. Pai, escuta, Senhor, o clamor da alma aflita. Escuta, Senhor, o clamor daquele que está com seu coração entristecido. Escuta, Senhor, o clamor do teu povo, Pai. Que haja cura nessa manhã, que haja libertação. Em nome de Jesus eu oro para que, em nome de Jesus, você saia daqui hoje com as respostas que você tanto esperava. Em nome de Jesus, clame ao Senhor no seu lugar. O nosso Deus é um Deus que escuta o clamor dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja te adora, a tua igreja clama ao Senhor nessa manhã. Nós clamamos ao Senhor, escuta o clamor da alma. Escuta, Senhor, em nome de Jesus, venha com cura, restauração, venha, Senhor, com libertação. Pai, em nome de Jesus, abra a porta de emprego, ó Pai, restaura relacionamentos, Pai, muda a visão, muda, Senhor, a visão. Pai, traga, Senhor, força para aquele que estiver cansado, aquele que entrou aqui nessa manhã abatido, que possa ser fortalecido pelo seu poder. Pai, em nome de Jesus, nós viemos aqui para ouvir a tua voz, viemos aqui para sermos tocados pelo Senhor. Por isso, Senhor, nós dizemos, estamos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Toca o coração, toca a alma, toca na mente. Restaura, Senhor. Traga vigor, alegria. Renova a alegria da salvação. Renova, Senhor, a alegria. Ó Deus, o nosso coração nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti todas as nossas petições, certos de que o Espírito Santo de Deus irá alinhar cada uma delas de acordo com a vontade do Senhor, porque o Espírito sabe qual é a vontade do Senhor para nós. E crendo, Senhor, porque nós somos o povo da fé, nós cremos que sairemos daqui nessa manhã com respostas. Cremos, Senhor, que sairemos daqui nessa manhã
revigorados. E aquele que não sair com resposta, sairá com direcionamento, sairá com paz, e a paz que excede todo entendimento. Mesmo que hoje não venha a ser o dia de resposta para alguns de nós, mas nós sabemos, nós cremos, por meio da fé, que sairemos daqui direcionados e com a força revigorada, com a alegria, a chama do amor acesa no nosso coração. Nós oramos, crendo no Senhor, crendo no Deus que escuta e responde, e no Deus que toca e fala aos nossos corações. Obrigado por nos ouvir, obrigado por se manifestar, obrigado pelo teu amor, obrigado por nos receber, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós oramos e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor com alegria, aplauda o Senhor com fé. Ele te trouxe aqui hoje para te encher, Ele te trouxe aqui hoje para trazer paz ao seu coração, alegria ao seu coração, e para que você saia daqui diferente de como você entrou. Não aceite chegar num culto de uma forma e sair da mesma forma. Fala: Senhor, eu quero sair daqui cheio de alegria, de esperança, de fé renovada. E se porventura Ele não tiver resposta para a gente, mas pelo menos Ele nos direcione, Ele traga propósito, sentido, e que a nossa semana comece, né? Já começou, amém? De uma forma extraordinária, e vai ser com toda certeza a melhor semana da sua vida, a melhor semana da nossa vida. Amém? Está feliz, crente? Eu quero te convidar a pelo menos cumprimentar 3, 4 pessoas aí que estiver perto de você. Pega na mão desse crente bonito aí, cumprimenta ele aí. Fala: é um prazer de estar com você, congregar com você. Fala seu nome, né? Você não conhece. Prazer imenso. É desses momentos que nascem almoços, cafés, né? Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Deus está aqui no nosso meio, amém? Mas Ele está aqui porque nós estamos aqui reunidos no nome dEle. E que Ele fale ao seu coração nessa manhã. Crie expectativa para que o Senhor fale com você. Amém, irmãos? Eu quero saber quem está aqui visitando a gente pela primeira vez. Faz o sinal com a sua mão. Glória a Deus, olha que bênção. Glória a Deus. Bem-vindos. Bem-vindos. Deus abençoe muito vocês. Eu queria que você vai receber um cartão. E enquanto você não receber, não deixe de sinalizar, por favor. Nossos voluntários vão até você. Nossos voluntários podem entrar no meio dos bancos mesmo, gente. Pode entrar, sobe aí. Isso. Enquanto você não receber, não abaixe sua mão, por favor. Só para o pessoal sinalizar. Quem estiver perto aqui. Vamos lá, gente. Lá no meio. Isso. O que eu vou pedir para vocês que estão nos visitando? Tem um QR Code aí nesse cartão. Preciso que você, por gentileza, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Preencha aí com o seu nome, com os seus dados para a gente. Depois eu vou mandar uma mensagem para você, te agradecendo aí pela sua visita. Pode ficar tranquilo que a gente não vai ficar no seu pé te ligando, te enchendo de mensagem não, só uma mensagem de boas-vindas. E você que recebeu esse cartão como a primeira vez sua, você vai embora daqui hoje com uma lembrança, né? Um presente nosso. E aí eu peço que você, quando acabar o culto, você passa lá naquele balcão, tem uma TV lá ligada lá, escrito visitantes, com uma setinha para baixo. Você passa lá, apresenta esse cartão. Nosso time vai entregar uma lembrança para você levar para a sua casa, de recordação aí dessa primeira vez na nossa igreja. Estamos aqui para te servir. Prazer imenso receber cada um de vocês. Voltem sempre. Né? Nós estamos aqui de coração aberto e porta aberta para receber cada um de vocês. Não é isso, Lagoinha? Eu sou da época. Quem é da época de cantar? Visitante, seja bem-vindo. Quem é dessa época? Entregando a idade aí, né? Eita glória. Acho que vou voltar a fazer esses trem, hein? Acho que vou voltar, né?
Então, visitantes, sejam bem-vindos, Deus abençoe muito vocês. Gente, eu tenho alguns recados bem rapidinho. Queria que você prestasse bastante atenção. Nós temos o nosso centro social, o nosso ICARE, e você pode se envolver nesse nosso centro social, no mercado solidário, doando alimentos. São todos os cultos que você pode trazer aqui para a igreja, né, 1 quilo de alimento, né, uma cesta básica, enfim. Nós temos o nosso, até te convido a conhecer aqui em cima, na entrada das autonomistas aqui, né, tá a obra ali do Mercado Solidário, está indo para ali, o Bazar está indo para ali. Então, e eles já estão distribuindo aquela sacola. Você leva a sacola e traz essa sacola, né, ela cheia. Você pode procurar nossos voluntários lá fora do ICARE, que eles vão te orientar em todas as nossas frentes de trabalho. Não é só isso, o ICARE tem muitas frentes de trabalho, você pode se envolver. Então venha fazer parte do nosso centro social, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa muito do seu envolvimento com a gente. Amém? Então o nosso ICARE, o nosso centro social, participe de tudo aquilo que está acontecendo aqui nesse ministério tão lindo. A gente vai ter um curso de Libras, que as inscrições já estão abertas, você pode se informar no nosso balcão e no aplicativo da Lagoinha Osasco também. No dia 28 de abril, vai acontecer aqui, agora, já é essa semana, né, o Cristãos Empreendedores. Nós temos um ministério aqui para cuidar dos empresários da igreja, que é uma forma de evangelização também. Uma forma de você trazer um empresário para uma reunião, né, de empresários. Talvez ele não viria para um culto normal, mas uma reunião de empresários, sim. E, gente, independente do tamanho da empresa, tá? É um convite onde a gente vai ter a oportunidade de ser abençoado pela família Tavolazzi, o Piero e a Raquel vão estar aqui ministrando. Deve você participar de uma mentoria, palestra do Piero, que é um empresário bem renomado hoje no Brasil. É um custo bem alto, e aqui a gente vai estar recebendo aqui 0,800, irmão, né, sem pagar absolutamente nada. Você precisa fazer inscrição por esse QR Code só por questões de organização. Então faça a inscrição, tem esse QR Code aqui nas redes sociais, no aplicativo da igreja. Faz inscrição lá só para a gente poder ter um controle, mas participe, não deixe de participar. Você que é empresário da casa, você precisa valorizar essas programações. Às vezes vem mais gente de fora do que gente da casa. Então é para você que é empresário da igreja, né, desmarca os compromissos, meu irmão, vem para cá, você, independente do tamanho da sua empresa, e convida mais um empresário também para ser abençoado por essa programação. Mês que vem a gente vai receber aqui o Luiz Saião, né, quem gosta de estudar e sabe muito bem que está sendo muito lindo isso, a gente receber o Luiz Saião aqui na Lagoinha Osasco. Então, eu quero te convidar, te incentivar. Ele vai dar um seminário aqui de escatologia. Às vezes você tem um monte de dúvida, né, sobre o fim dos tempos, né, Apocalipse. Então, o Luiz Saião é o cara. Pensa num cara crente, inteligente, pastor abençoado demais, o mestre abençoado demais. Faça sua inscrição no aplicativo da nossa igreja, que a gente vai ter essa honra de receber ele aqui. Nossos adolescentes, agora o culto deles não acontece mais aos sábados, agora é aos domingos, simultaneamente ao culto das 18 horas. Então, você que é adolescente, tem culto à noite para você aqui, 18 horas. E você que tem filho adolescente, traga o seu filho para cá, tá bom? A gente vai ter o culto de GCs também, então todos os GCs estão convocados para participar. Quinta-feira, dia 30, Jéssica Augusto vai estar aqui com a gente também, com louvor, Betel Music também. Vai ser um culto lindo. Então você que faz parte de GC, vem para cá. E você que não faz parte de GC, eu quero te convidar para vir também, para você conhecer, né? Você vai ver que festa linda, e eu tenho certeza que você vai sair daqui desejoso a ser cuidado e pastoreado por meio dos nossos GCs. E por fim, nós temos o nosso food park ali no final do culto. Você pode passar ali e se alimentar, né? Alimenta o espírito aqui, e no final vai ali para fora, né, e confraterniza ali, almoça ali no nosso food park e abençoa essa obra, tá bom? Quero te encorajar em nome de Jesus, venha fazer parte da nossa igreja. Os pastores, tem pastor aqui hoje de manhã? Vem cá, fica de pé, corre aqui na frente dos pastores, por favor. Fica aqui na frente. Irmãos, nós somos uma igreja grande. Vocês estão aqui comigo? Amém? Somos uma igreja grande, a gente cresceu bastante, a gente veio da Maria Campos para cá, a gente tem avançado. Mas nós temos aqui um time de pastores grande, para poder te servir. Nós temos um aplicativo que você marca um horário para você conversar com os pastores da igreja, fazer um atendimento pastoral. Então, essa aqui é uma parte do time, né? Nós temos mais outros pastores que virão no culto da noite também. Mas eu quero te encorajar, esse time de pastores está aqui para poder te atender.
né? Então, às vezes, temos essa plataforma que você faz a marca online, você pode fazer atendimento online ou presencial, né? E às vezes você pode estar aí, poxa, ninguém cuida de mim. Irmão, tem um time de pastores aqui que está pronto para te atender com a agenda, tem a agenda livre, irmão. Tem gente, a gente precisa, eu até vou brincar aqui, eu preciso botar os pastores para atender vocês. Então, eles estão querendo cuidar de vocês, tirar a carrapicho de ovelha. E estão aqui para poder servir você. Então, marca o seu horário no aplicativo. Tem lá a cara deles lá, mas não, né, você escolhe, você pode escolher o pastor que você quiser para você ser atendido. Ah, mas nunca conversei com eles, nunca troquei uma ideia. Então é para isso, né? Então eu quero te encorajar. Nós pastores estamos aqui para atender você, cuidar de você. Você não pode sair daqui falando, né, que a igreja da Lagoinha, a igreja grande, não cuida de ninguém. Não, temos aqui o nosso ministério que leva a Santa Ceia em casa para quem está enfermo, visita em hospital, está enfermo na sua casa, temos um ministério que vai na sua casa te visitar. Nós temos os pastores que fazem atendimento pastoral, está disponível para você agendar, só você entrar no aplicativo da igreja e fazer o seu agendamento, né? Então temos um grupo de discipulados. Você quer ser discipulado, que uma coisa é ser atendido, né? Atendimento pastoral é uma situação esporádica que você precisa específica de uma orientação. Mas você quer ser acompanhado, quer ser discipulado, aquele acompanhamento semanal ali, né, durante um período. Temos um grupo de discipulado para discipular você que acabou de chegar. Você está comigo, gente? Isso é maravilhoso, isso é igreja, né? Isso é ser igreja. E talvez você está aqui, você não sabia disso. Então, todos nós pastores estamos aqui para te servir. Entra no aplicativo, marca um horário lá, né, para você, talvez está precisando de acompanhamento. Temos o Ministério da Família para acompanhar você, seu casamento, família, enfim. Amém, gente? Você está feliz com isso? Então, aplauda o Senhor pela vida dos nossos pastores aqui, que estão aqui para te servir. Pode sentar, gente. E você vai ser cuidado por meio deles e por meio do GC. Se você não frequentar um GC, você não vai ser cuidado. Você precisa participar do grupo pequeno, porque não dá para a gente ser igreja aqui no culto grande. Aqui a gente adora o Senhor junto, a gente exerce nosso chamado junto, mas esse cuidar de perto. Você precisa viver isso, sair do banco e começar a se envolver na sua igreja em nome de Jesus. Amém, crente? Vocês estão acordados mesmo? Eu estou demais, então vocês vêm comigo, irmão, em nome de Jesus. Né, pastor, mas é a missa de manhã. Não, tem missa mais não, acabou. Pastor Evandro, vem cá. Graça e paz, Lagoinha, bom dia. Hoje, eu não vou subir aqui para falar sobre dízimo e oferta apenas. O Espírito Santo gritava dentro do meu coração. Hoje você vai subir aí para profetizar. E eu tenho uma palavra de vida para o seu coração hoje, queridos. Deus hoje vai marcar a nossa vida nesta manhã. Deus hoje vai fazer o sobrenatural aqui neste lugar. Deus hoje vai romper com a nossa vida neste lugar. Não é apenas mais um culto, é um encontro marcado com Deus neste ambiente. E o Senhor nos trouxe neste lugar, e nós não sairemos deste ambiente sendo os mesmos, mas seremos marcados pela presença poderosa de Deus no nosso ambiente. Deus tem algo poderoso a fazer aqui nesta manhã. E eu sei, querido, que nada vai impedir Deus de trabalhar, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Toda muralha, todo obstáculo vai cair por terra, porque Deus vai estabelecer a sua vontade neste lugar. Então um dia perguntaram a Jesus: nós devemos pagar os nossos impostos? E Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eu quero profetizar nesta manhã sobre você que é filho de Deus, discípulo de Deus, ovelha de Deus, que não vai faltar recursos para você dar a César o que é de César, ou seja, vamos cumprir com as nossas obrigações, mas também não vai faltar recursos para você dar a Deus o que é de Deus. Deus vai prover tudo o que você precisa, porque Ele é o grande provedor das nossas vidas. Deus é o grande provedor da nossa vida. Então nessa manhã nós vamos ofertar e dizimar com alegria, porque se nós temos o que entregar é porque o Senhor já nos deu primeiro. Nós podemos fazer isso através dos QR Codes que aqui estão, através dos QR Codes que estão aqui nos envelopes atrás de cada cadeira aí. Você também pode levantar a sua mão e o voluntário vai até você para você fazer através da máquina
E também as salvas estarão sendo passadas para que você oferte em espécie. Nós possamos fazer isso com muita alegria, porque eu creio, irmão, que você vai poder dar a César o que é de César, ou seja, nós vamos cumprir com as nossas obrigações, nós vamos cumprir com cada uma delas, mas também nós vamos dar a Deus aquilo que pertence a Deus. A obra não vai parar, porque Deus vai enviar recursos para as nossas vidas e para a nossa casa, para que esta casa seja sustentada através de corações voluntários, entregues na presença do Senhor. Que possamos fazer isso com muita alegria nesta manhã. Então feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua provisão nas nossas vidas. Eu quero te agradecer, porque tu és o provedor da nossa vida, da nossa casa, da nossa história, e o Senhor tem cuidado de nós. Nesta manhã nós queremos te entregar aquilo que o Senhor já nos deu. E aqueles, ó Pai, que não têm recursos, eu quero orar por cada um deles, que no nome poderoso de Jesus, o Senhor levante portas abertas, abra janelas dos céus, os abençoe, Pai, Senhor, para que eles possam crescer e avançar aonde o Senhor os colocar, e que nós possamos sempre, sempre sermos fiéis a Ti e a Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dizime e oferte com alegria no seu coração. Situação, Ele é bom e o seu amor não muda. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo.
bom. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças, paz, Lagoinha. Estou aqui para dar 2 recados muito especiais. Primeiro recado, eu quero te lembrar que nós continuamos ainda com a nossa ação para colocar o intertravado ali no estacionamento do Kids. Então você que deseja fazer uma oferta específica em prol a essa causa, em prol ao intertravado ali do piso do Kids, do nosso estacionamento, os nossos diáconos sempre estarão com uma maquininha, a parte daquela qual você faz o seu dízimo e sua oferta. É uma outra maquininha, você pode solicitar essa máquina a qualquer momento do culto, através aí de um diácono que estará perto de você, ou então no final do culto também, eles estarão lá no fundo, com a maquininha de cartão, você pode passar lá, você pode ofertar e nos ajudar nessa causa. Também nós temos aqui o nosso QR Code para que você possa, fazer o Pix, caso você queira. Quero te lembrar que o metro quadrado, mais ou menos, está custando uma média de R$80, e você pode nos ajudar aí ofertando pelo menos 1 metro quadrado, e a gente sabe que no final nós vamos contemplar a obra completa. Você crê comigo? Glória a Deus. E te lembrando também que quarta-feira nós estamos aqui com o nosso culto fé. Eu espero você às 20h15. Traga um amigo, traga alguém da sua família. Todas as quartas-feiras nós estamos vivendo algo muito especial da parte do Senhor, e você é o meu convidado também para fazer parte disso. Então, quarta-feira, às 20h15, é um culto mais curtinho, você não vai sair daqui tarde, mas venha também receber aquilo que Deus está derramando sobre as nossas vidas. Glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus. Pega sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Vamos para a palavra. Vamos juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus, amém e amém. Abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Lucas 5. A versão que eu vou ler vai ser na NVI, como todos os domingos. O texto diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo,
De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém. Amém por essa palavra. Queridos, eu quero falar a partir desse texto, dentro desse texto, quero refletir com você sobre profundidade. Nós vamos ver aqui nesse texto, mostrando para a gente, eles indo para um lugar mais fundo, e indo para esse lugar mais fundo, eles vão experimentar aqui o feito sobrenatural do Senhor. Mas antes de chegar nesse lugar, de viver o extraordinário, de receber milagre, presenciar e vivenciar os feitos do Senhor, muitos de nós passamos, acho que todos na verdade, todos nós passamos por dificuldades, fases ruins na vida. E existe um lugar que ninguém gosta de estar, mas eu vou te dizer que pautado na vida e pautado na Escritura, esse lugar que muitos de nós não gostamos de estar, eu vejo que Deus ama usar esses lugares que nós não gostamos de estar. Isso é claro para mim, na minha vida e na Escritura. E que lugar é esse, Hudson? Que nós não gostamos de estar, mas é o lugar que Deus gosta de usar. O lugar do fracasso. O lugar do fracasso. O lugar da frustração. Quando fracassamos, quando nos frustramos em alguma área da nossa vida. Aquele lugar onde você faz tudo certo. Você olha e você fala, cara, eu fiz tudo certo e mesmo assim deu errado. E eu percebo que aqui no texto que Pedro está exatamente nesse lugar. No lugar onde ele fez tudo certo, mas mesmo fazendo tudo certo, não dá certo, dá errado. E eu percebo aqui, irmão, que ele não está começando o dia, não é o início do dia que está começando com frustração, não. Aqui ele está terminando o dia, e pior, ele está terminando mal. É um daqueles dias que você termina e não termina com uma sensação boa. No versículo 5 nos mostra isso, ele vai dizer assim, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas eu quero que você entenda e abra os seus olhos espirituais e ouvidos espirituais, que esse texto não está falando sobre pesca, esse texto aqui está falando sobre esforço sem resultado. E é isso que eu quero falar nessa manhã. Ele está falando nesse texto sobre expectativa frustrada. E é algo que muitos de nós, todos nós conhecemos. Esse texto nos mostra nessa manhã e fala também sobre dar o melhor, naqueles momentos em que nós damos o nosso melhor, mas mesmo dando o melhor, nós voltamos vazio. E é exatamente aqui nesse cenário, né, não é num cenário de sucesso, perceba, não é num cenário, não é um momento do auge que eles estão vivendo, não é no melhor momento, mas é nesse momento então que Jesus entra. Olha isso, Jesus não está entrando no melhor momento, não está entrando na história da vida dessas pessoas aqui especificamente, quando eles estão no auge. Não, Jesus está entrando aqui no momento de fracasso, de frustração. Por que isso? E por que você faz questão de mencionar isso, Hudson? Porque eu quero que você entenda, e algo que o Senhor tem batido muito na tecla aqui na Lagoinha Osasco, nas últimas pregações nossas, que Deus, Ele não evita o nosso deserto. É isso mesmo, Deus não evita o seu deserto. Porque muitos criaram uma espiritualidade que Deus está quando as coisas estão indo bem, mas no fracasso, na frustração, nos erros, Deus não está. Não, Deus não evita os nossos desertos. Deus não evita os seus momentos de frustração. Deus não evita a gente nesses momentos aqui, né, de fracasso. Pelo contrário, Ele entra nesses momentos, mas entra com propósito. Quem estava aqui semana passada? Amém? Bastante gente não estava. Quero te encorajar a assistir o sermão da semana passada. O Senhor falou com a gente sobre Ele não desperdiçar a nossa dor. E hoje eu quero focar com você, dizer que Ele quer te levar para um lugar de profundidade, porque o lugar que Ele quer para você não é as margens. Não, Ele quer te levar para viver uma outra espiritualidade. E aqui é um lugar um momento de fracasso, um momento de deserto, e Ele entra nessa situação com propósito, e eu quero hoje te mostrar, à luz dessa passagem, que o lugar de fracasso ele pode se tornar o berço da bênção, o berço da nossa vocação.
berço do milagre. E como eu disse, eu quero falar de profundidade. E para falar de profundidade, eu preciso mencionar que nós estamos vivendo, irmãos, numa geração que sabe muito, mas vive pouco. Estamos, irmãos, vivendo numa geração que tem muito acesso, mas não tem profundidade. Nós estamos hoje vivendo numa geração, queridos, que tem conteúdo, mas não tem transformação. E tem um livro que chama Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Ele disse algo nesse livro, ele escreve algo nesse livro extremamente atual, que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. E o problema é que essa superficialidade, ela não está somente no mundo, mas infelizmente ela entrou na igreja também. Relacionamentos rasos, vida com Deus rasa, chamado raso, e talvez o mais perigoso, muitos de nós, gente vivendo experiências profundas, mas respondem de forma superficial a essas experiências profundas. E Lucas 5, esse texto que nós lemos, nos mostra exatamente isso: o homem em crise, que está sendo chamado para profundidade. É isso que nós vamos perceber aqui nesse texto. O homem frustrado, o homem em crise, sendo chamado para ir mais fundo. Porque Jesus não entra no barco, irmão, de Pedro aqui, só para resolver um problema. Não é para isso somente que ele vai entrar no barco de Pedro aqui, para resolver esse problema da pesca, não. Mas eu vejo que Jesus entra aqui na vida desse cara, para mudar o nível da vida dele. É isso que ele quer fazer comigo, com você nessa manhã. O Senhor quer mudar o nível da nossa vida. Ele quer mudar o nível da sua vida, meu irmão, minha irmã. Vamos juntos no texto, sua Bíblia está aberta. No versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver então. Quero destacar alguns pontos com vocês. E que, primeiro ponto, eu quero destacar que Deus se aproxima num cenário de fracasso. Isso está claro nos versos 1 ao verso 3. Gente, olha que interessante. Jesus aqui não encontra Pedro no templo. Jesus não encontra Pedro orando. Ele não encontra Pedro no seu melhor momento espiritual. Jesus aqui encontra Pedro cansado. Ele encontra Pedro lavando rede. E lavando a rede depois de uma noite de frustração. E mais, Jesus sobe no barco de Pedro sem pedir uma autorização explícita aqui para ele. Isso é muito interessante. Por quê? Porque Pedro está frustrado, mas está disponível. Eu percebo isso no texto, que ele está disponível. Ele está cansado, mas ele não abandona o barco. E é exatamente aí, irmãos, que Deus usa. Ele está cansado, mas não abandonou o barco. Estava lá lavando as suas redes. E não tem algo explícito dele, de Jesus pedindo para entrar. Então você está disponível, pode vir aqui, pode conversar. Como assim? Onde você quer chegar, Ruth? Ele está cansado, frustrado. Jesus chega. E eu quero que você entenda, para a gente conseguir aplicar bem essa passagem. Talvez tem gente aqui esperando melhorar para Deus usar. Está esperando algumas coisas melhorarem, avançarem, para Deus começar a te usar. Mas eu quero que você entenda, à luz dessa passagem, que, irmãos, que Deus entra na vida de gente que está vivendo um caos mesmo. E dá sentido para a gente que está vivendo um caos. Ele entra mesmo quando está tudo ruim, tudo errado. No casamento cansado, no ministério que não cresce. Um casamento frustrado, ele entra na vida espiritual seca. Talvez você está aqui hoje vivendo um casamento frustrado, uma vida espiritual seca, um ministério que não avança. Eu quero que você entenda que o problema não é você estar mal. O problema é você sair do lugar onde Deus quer te encontrar. E Pedro não sai do lugar, ele está naquele lugar de frustração. Jesus chega, então ele está disponível. E aí o Senhor começa a mudar a história desse cara. Então ele vai chegar na sua vida. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer mudar a sua vida. É exatamente esse lugar de frustração, de medo, de ansiedade, de preocupação. O texto nos mostra que Pedro, então, ele está à margem. Não deu certo, parei, estou à margem, lavando as minhas redes aqui no lugar onde de fato ele deveria estar. Mal, cansado. E margem, estar na margem, eu percebo que é um lugar de manter controle.
Margem é um lugar de controle. Estar na margem é um lugar de segurança. Estar na margem é um lugar onde você ainda está no comando. Eu consigo controlar o barco aqui, não tem nada além do que eu não vou conseguir controlar aqui, eu domino. Meus irmãos, Jesus entra no barco, esse cara na margem, está tudo confortável, ali agora, não tem ondas, não tem nada atrapalhando, só que Jesus, ele vai entrar, está ali, frustrado, às margens, Pedro controlando, ficou pensando na noite inteira de dificuldade, e Jesus entra no barco. O que eu quero dizer com isso? Perceba no texto que Jesus vai entrar no barco, mas ele não vai deixar Pedro, ele não vai manter Pedro nas margens. Porque quando Jesus entra na sua vida, ele não vai deixar você do jeito que ele encontrou. Ele te encontrou frustrado, ele te encontrou às margens, você controlando toda a sua vida. Ele te encontrou ali no lugar que, olha, estou frustrado, mas aqui nesse lugar eu consigo manter o controle. Entenda, Jesus vai entrar na sua vida, mas Ele não vai deixar você no mesmo lugar em que você está, de controle, confortável. Ele quer mudar o nível da sua vida. Ele vai mudar o nível da sua vida. Você está comigo? É muito lindo isso, ele sempre vem com uma intenção, e Jesus entra com uma intenção aqui nesse barco. E que intenção é essa que o Senhor entra no barco de Pedro, que Ele quer entrar no barco da sua vida, Ele quer te levar mais fundo. A intenção aqui é levar esse cara mais fundo. Então eu quero que você, em nome de Jesus, comece a refletir. Talvez você está aqui, você já teve encontro com Jesus, mas você nunca saiu da margem. Tem as suas frustrações, os seus medos, os seus anseios, mas você não sai da margem, não sai desse lugar de segurança, porque margem ali caracteriza esse lugar, onde eu consigo ter o controle. Como que é, Hudson? Ter um encontro com Jesus e ainda permanecer na margem? É você frequentar culto, mas não consegue mergulhar, mas não mergulha. Serve, mas não se entrega de fato. Crê, mas não se rende como você deveria se render. E aí vive uma fé rasa. O que é viver uma fé rasa, irmãos? Vem a primeira tempestade, o primeiro problema, a primeira frustração, a gente cada vez mais se afunda nas margens, ou então sai desse lugar. Sai do GC, sai da igreja, para de frequentar o culto. Porque uma fé rasa é uma fé que não sustenta. E a fé rasa é uma fé que não sustenta quando a vida aperta. Para analisar para você como que é na prática. Quando você recebe uma notícia ruim, quando as coisas não saem do jeito que você esperava, quando a promessa não se cumpre, quando o milagre não chega, qual que é o seu comportamento? Seu comportamento é buscar cada vez mais ao Senhor, ou você começa a diminuir a sua frequência nos cultos? Esses são sinais de fé rasa. A gente se afasta do Senhor quando você peca. Em vez de clamar mais ao Senhor, você se afasta cada vez mais. Isso, irmãos, é fruto de uma fé rasa. Porque a fé rasa, ela não vai sustentar quando a vida apertar. E eu vejo aqui o Senhor nos chamando nessa manhã, irmãos. Ele quer de fato entrar no barco da nossa vida, porque Ele é poderoso para isso, irmãos. E Ele vai nos tirar desse lugar de conforto. Ele vai, irmãos, inevitável. Você vai ter um encontro com Ele vai te tirar dessa fé rasa, se você estiver disponível para isso, e deixar Ele entrar no seu barco. Está comigo? Outro ponto que eu quero destacar com você é que o fracasso, ele revela os limites humanos. Verso 4, verso 5 nos mostra isso. O fracasso revela os nossos limites. Como assim, Hudson? Olha, perceba no texto que Jesus manda Pedro lançar as redes de novo. Está ali frustrado às margens. Jesus entra. E aí Jesus fala, cara, lança de novo. E, irmão, Pedro era pescador profissional. Jesus, carpinteiro. Pedro, pescador profissional. Jesus, carpinteiro. Ou seja, humanamente falando, aquilo não fazia sentido algum.
Um carpinteiro querendo ensinar um pescador profissional a pescar, que já tinha pescado a noite toda, já tinha lá jogado as redes a noite toda e nada tinha acontecido. E, irmãos, Pedro vai responder quase que um desabafo assim para ele: ô Senhor, ele já tentou já. Você não acha que eu já fiz isso? Já joguei, já tentei. E o fracasso, ele tem uma função positiva de que o fracasso, ele quebra a ilusão da autossuficiência. Alguém pegou. O fracasso, ele quebra a ilusão da autossuficiência, porque enquanto Pedro achava que dominava o processo, Jesus não interferiu. Enquanto Pedro achava que dominava o negócio, Deus não vai interferir, irmãos. Agora ele está vazio. Pedro está vazio. E precisamos entender de uma vez por todas, irmãos, que o vazio é o lugar onde Deus começa a agir. É quando a gente está vazio, quando já não tem força, não sei o que fazer, estou vazio. Esse lugar é que Deus começa a agir, irmãos. Porque, irmãos, tem áreas da nossa vida, da sua vida, que precisa, que Deus precisa permitir que a gente fracasse. Tem algumas áreas que Ele vai permitir que a gente fracasse, irmãos, para a gente parar de confiar na gente mesmo, para a gente parar de confiar na nossa autossuficiência. Ministério, fazendo ministério com a força do nosso braço, vida espiritual sem depender do Senhor, uma liderança baseada em controle, e assim a gente vai viver na vida achando que nós damos conta da nossa vida. Achamos que nós damos conta, e se você está aqui e acha que você dá conta, você não entendeu. Quero só reforçar a sua memória, porque existe um texto aí que o pessoal fala que tem na Bíblia, mas não tem, que Deus não te dá um fardo maior que você não possa carregar. Não, Deus não te dá um fardo maior que você não possa carregar. Não tem isso na Bíblia não, irmão. Ela não fala de fardo, fala de tentação. Então as tentações chegam, a gente tem força ali, pode dizer não. Agora, a provação, se Ele te desse uma provação que você conseguisse carregar, você ia precisar dele para quê? Você não dá conta. Seus dilemas, você não dá conta, mas Ele dá. O seu Deus dá conta. E às vezes Ele vai permitir que a gente fracasse em algumas áreas, irmãos, para justamente a gente parar de achar que a gente dá conta. E Jesus diz para ele: avança para as águas mais profundas, vá para um lugar mais profundo. Irmão, isso aqui não é geografia não, isso aqui é algo espiritual. Vai para um lugar mais profundo. Jesus está dizendo: Pedro, você conhece o raso. Pedro poderia ser expert na área, irmãos. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: ó, se conhece o raso, agora eu quero te levar para um nível que você... Eu quero te levar agora para um nível que você não tem controle. Porque o raso você já conhece. Que raso é esse que ele já conhece? O lugar de controle que ele sabia em relação à profissão dele. E é isso, o Senhor te diz isso nessa manhã. O raso você já está expert. Você controla. A espiritualidade que você está vivendo hoje, você consegue manter o controle. Você sabe o momento em que você quer ser usado. Você escolhe o momento que você quer ser usado. Você escolhe o momento para me adorar. O raso você já conhece, mas eu quero te levar para um lugar onde você não vai ter controle mais. Eu acho que não tem ninguém comigo aqui hoje não. Porque, meu irmão, a palavra do Senhor para a sua igreja hoje é: eu não quero manter vocês às margens. Eu quero te levar para um lugar de profundidade. E aqui o texto nos mostra que isso vai gerar um incômodo, e gera até incômodo para a gente, irmão, porque, poxa, já joguei a noite inteira a rede. Como assim jogar no profundo? E esse é o momento que muitos de nós travamos. Esse é o momento quando o Senhor fala: você tem que ir mais fundo, você tem que ir além do relacionamento. Por que muitos de nós travamos? Porque a profundidade, ela exige perder o controle. Profundidade em todas as áreas e no relacionamento com Deus exige perder o controle. Sabe o que a profundidade exige da gente? Enfrentar a insegurança que nós temos, enfrentar a insegurança que nós carregamos. A profundidade, irmãos, que o Senhor nos chama, ela vai implicar também em confiar no Senhor além da lógica. E isso causa incômodo.
Para quem está acostumado a controlar. E Pedro vai responder: nós já tentamos. Ou seja, ele está preso na experiência passada. Eu já me envolvi em igreja, não deu certo. Já tentei liderar, não deu certo. Já tentei me relacionar com os irmãos da igreja, cara, não dá. Eu vou entrar na Lagoinha lá, aquela igreja lá escura, e vou ficar lá sentado escondido para ninguém me ver. Já tentei. Não deu certo. Talvez está aqui como Pedro, baseado nas experiências passadas. Muita gente não consegue mais fundo hoje porque já tentou antes. Muitos de nós talvez estamos aqui hoje, não conseguimos avançar porque já oramos. Ruth, já orei, mas eu não vi resposta. Ruth, eu já me entreguei, mas eu me feri. Ruth, eu já acreditei e eu me frustrei. Olha para mim. Mas Deus não está preso ao seu histórico. É você que está. Deus não está preso ao seu histórico. Deus não está preso ao nosso histórico. Nós é que estamos presos. Ele está nos chamando para um outro nível. Ele está nos chamando para um outro nível. Eu quero, irmãos, eu quero. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que a obediência no cenário errado gera resultados sobrenaturais. Verso 5 ao verso 7 relata isso para a gente. A gente já fez. Qual o cenário? O cenário errado. Já jogamos a rede. Já fizemos o que tinha que ser feito. Estou limpando aqui para poder parar. Cenário errado. Cansado, frustração. Aí vem Jesus e fala, o carpinteiro fala: joga agora de novo, joga de novo, no lugar mais fundo. E o que eu vejo agora? Obediência no cenário errado gera resultado sobrenatural. Aqui que esse cara vira e fala: o cenário é errado, ok. Aí Pedro vai dizer o seguinte: ok, então, sob a tua palavra eu vou lançar. Sob a tua palavra eu vou obedecer. O cenário é de obediência? Não, é pautado na expertise dele. Vou obedecer porque eu conheço. Já tentei. A frase que sai da nossa boca: já fiz, já acreditei. Isso aqui eu vejo como uma virada de chave, porque não é uma fé emocional. Isso aqui não é uma fé emocional, não é otimismo também não. É uma decisão pautada na palavra. Por quê? Porque ele conhecia o lugar. Ele conhecia do assunto. Tá bom. Talvez assim, não estou sentindo não estou arrepiando não. Não é o horário certo. Mas eu vou. Mas por quê? Pautado na palavra de Deus. Na sua palavra, então, eu vou. Irmãos, olha que interessante. Pedro não sente. Ele decide. Pega isso aí. Pedro não sente. Eu tenho que sentir um arrepio. O Evandro tem que entregar uma profecia para mim. Não, olha para o texto, irmãos. Ele não sente. Ele decide. Ele não entende. Para ele como profissional não faz sentido. Mas ele obedece. E o milagre acontece onde, irmãos? No fundo, não nas margens, não no raso. Foi no lugar onde ele não iria naturalmente. Foi no lugar onde ele não iria, ou pensando, não vou voltar. No lugar que para ele não iria acontecer. Tem muita gente aqui esperando sentir para começar a obedecer. Talvez você está aqui hoje, você está esperando acontecer alguma coisa sobrenatural para você começar a se posicionar. Mas Deus não está pedindo para que você sinta, Ele está pedindo para que você confie. Ele não está pedindo para você sentir. Ele está falando: só confia em mim. Confie na minha palavra. Confia na minha palavra.
Continue liderando, mesmo cansado, continue pregando, mesmo se você estiver seco, continue crendo, mesmo sem ver resultado. Mesmo sem ver resultado, continue crendo, porque não é sobre o momento, é sobre aquele que deu a palavra. Não é sobre o caos, não é sobre o momento de fracasso, é sobre aquele que deu a palavra. Irmão, você quer viver algo novo no Senhor? Então pare de viver uma fé pautada na conveniência. Pare de viver uma fé pautada na emoção. Pare de viver uma fé pautada na zona de conforto. Por quê? Porque profundidade espiritual, irmãos, não acontece por acidente. É fruto de uma decisão. É fruto de decisão. Não é esperar sentir, arrepiar para obedecer. Não, pautado na sua palavra eu vou, não tem sentido, não senti nada, não estou entendendo nada, mas pautado na sua palavra, então Senhor, eu vou. Meu Deus. Outro ponto que eu quero destacar com você, é que o verdadeiro encontro com Jesus, ele gera quebrantamento. Perceba no texto que quando ele recebe o milagre, ele não festeja primeiro, ele se prostra. Veja isso no texto. Irmãos, Pedro vê o milagre, ele não celebra, ele se prostra e vai dizer: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Isso aqui desmonta a nossa teologia rasa. Isso aqui desmonta porque o maior milagre não foi o peixe. Nossa teologia rasa, pautada em bens, a gente foca no peixe, mas o maior milagre aqui, irmãos, foi a revelação de quem Jesus é. O maior milagre aqui nesse texto foi Pedro olhando para o mestre, para o seu Senhor, e olhando para ele: não, diante dele só me resta uma coisa, é me prostrar e adorar. Me prostrar e adorar, porque agora ele está conseguindo entender e ver quem ele é. E quando você vê quem ele é, você entende quem você é. Quando você vê quem ele é, você entende quem você é. E entendemos que nós somos dependentes dele, que não podemos absolutamente nada sem ele. Irmãos, tem gente que quer crer, que quer o milagre, mas não quer o confronto. Mas todo encontro real com Jesus vai ser um encontro de confronto, vai ser um encontro de quebrantamento. Todo encontro com Jesus vai ser um encontro onde tomaremos consciência da nossa pecaminosidade, assim como aconteceu com Pedro. E todo encontro com Jesus vai ser um encontro de reverência. Porque, irmão, se o encontro com Deus, ele só te anima, se o seu relacionamento com Deus, ele só anima e não te transforma, alguma coisa está errada. Se só se encontra com Jesus e fica agitado, animado, não. Vai ter confronto, vai ter reverência, vai ter consciência de pecado. Irmãos, Pedro vai fundo e ele encontra muito mais do que peixe. Por ter ido nesse lugar de profundidade que Jesus queria levá-lo, ele encontra muito mais do que peixe. Ele se encontra com a santidade de Cristo. E a reação dele não é celebração, é quebrantamento. E isso aqui é o problema da superficialidade. Por quê? Qual o problema da superficialidade, Hudson? Nós queremos, irmãos, os benefícios de Deus sem mergulhar na presença de Deus. Nós queremos aquilo que Ele pode nos oferecer sem mergulhar num relacionamento com Ele. Mas entenda uma coisa, quando você vai fundo de verdade, a sua visão ela muda.
Quando você vai fundo de verdade, no lugar de profundidade que Ele quer te levar, irmãos, o nosso coração ele vai quebrar, a nossa vida vai ser confrontada. A gente vai ser confrontado, não adianta. Irmãos, e talvez está aqui, tem gente aqui vivendo anos de igreja que nunca teve um encontro real com Jesus. Por quê? Porque nunca saiu da superfície. E se Ele te trouxe aqui hoje, eu vou falar, que eu sempre falo todos os domingos, essa palavra para mim e para você. Não é que fulano tinha que estar aqui para ouvir, não, é a gente mesmo. E o último ponto que eu quero destacar. Vocês estão comigo? Nós vimos aqui, eu quero refrescar sua memória, que Deus se aproxima no cenário de fracasso. O fracasso, o lugar de fracasso revela os limites humanos. Já tentamos de tudo. A obediência no cenário errado gera resultados sobrenaturais. Vimos que o verdadeiro encontro com Jesus gera quebrantamento. Nos encontramos com a santidade dele. E não foi o maior milagre o peixe, foi um encontro real com a santidade do Senhor. Isso gerou um quebrantamento nesse cara. E por fim, Jesus transforma fracasso em chamado. Olha para o texto no verso 10. Coloca para mim. A parte B do verso, Jesus disse a Simão: ah, meu Deus, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Do fracasso ao chamado. Do fracasso ao chamado. Pedro saiu para pescar peixe e não pescou nada. Não pegou nada, mas nesse mesmo cenário, ele encontrou seu propósito. Nesse mesmo cenário, que não pescou nada, no cenário de fracasso, irmãos, ele encontra o seu propósito. Porque, irmãos, o fracasso na área errada vai revelar a vocação na área certa. O fracasso na área errada, se você se jogar em Cristo, ir mais profundo em Cristo, nesse lugar de fracasso, na vocação errada, vai revelar a sua vocação certa. Porque Deus usa o vazio para redirecionar a sua vida. Deus usa o vazio, o fracasso, a frustração para trazer propósito. Talvez o que não deu certo, irmão, irmã, foi perda, não. Aquilo que você sabe do que eu estou falando, não foi perda, foi alinhamento. Aquilo que não deu certo, não foi perda, foi alinhamento. Portas que se fecharam. Você sabe, aqueles projetos que não avançaram. Os planos que fracassaram. Irmãos, pode não ser o fim. Pode ser Deus te reposicionando. Você crê nisso? Pode ser Deus alinhando. Irmãos, para fechar aqui, a banda pode subir, a banda já está aqui. De agora em diante, presta atenção nisso. Passe a prestar atenção nisso. O chamado de Pedro não veio na margem. Veio depois que ele foi mais fundo. Porque Deus não revela propósito a quem insiste em viver na superficialidade. Deus não revela propósito a quem insiste em viver na superficialidade. Porque propósito exige profundidade. Você fica tanto querendo, Senhor, eu quero um propósito de vida, saber meu propósito de vida, meu chamado, mas você insiste em viver na margem. Entra ano e sai ano, você só frequenta culto.
consegue arrumar um espaço na agenda para 1 hora na semana, para frequentar um GC, para viver em comunhão e o GC ser um lugar para você colocar o seu chamado em prática. Não consegue arrumar um domingo no mês para servir na sua comunidade de fé. E quer saber o chamado, o propósito de vida está sem sentido. Só pega a Bíblia no domingo, na hora que o pastor pede para abrir o culto, e já fecha. E nem lembra mais desse livro, nem no aplicativo que está o tempo todo na sua mão. Talvez você está aqui hoje perguntando qual que é o meu chamado, mas a pergunta certa não é essa, a pergunta é: será que eu já fui fundo o suficiente para ouvir? Será que eu já fui fundo o suficiente para ouvir? O texto termina. E o texto termina dizendo uma coisa. Você está com a sua Bíblia aberta? O texto termina dizendo: eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Perceba, não foi no auge, foi depois do fracasso. E eu preciso te confrontar e me confrontar com uma pergunta. É para mim também. O que nós estamos fazendo com o nosso momento difícil? O que você está fazendo com o seu momento de fracasso? O que você está fazendo com o seu momento de frustração? O que eu estou fazendo com o meu momento de frustração? Será que nós estamos reclamando ou nós estamos discernindo? Deus tem batido muito nessa tecla conosco aqui. Perceba as últimas ministrações, Lagoinha Osasco. Perceba a linha que o Senhor tem falado conosco nos últimos cultos. Nos nossos momentos de dor, de dificuldade, de fracasso, nós estamos reclamando ou estamos discernindo? Por quê? Porque o mesmo lugar que parece ser o fundo do poço, irmãos, pode ser o lugar que Deus está te chamando. Pode ser um lugar que o Senhor vai alinhar a propósito. Por quê? Porque o deserto não é só um lugar de dor, não. O deserto também é um lugar de definição. É um lugar também de definição. Então a pergunta, como eu falei semana passada, a pergunta não é por que está acontecendo isso comigo, por que eu fracassei, por que eu tentei e não deu certo, por que as portas se fecharam. Não, agora é começar a perguntar o que Deus quer gerar em mim. O que Deus quer fazer em mim. Porque, como eu falei semana passada, Deus não desperdiça dor. Deus também não desperdiça fracasso. Aquilo que você e eu chamamos de perda, Deus chama de processo. Aquilo que eu e você estamos chamando de fim, Deus está chamando de início. Eu oro em nome de Jesus, que nessa manhã, que de lugares de frustração vão nascer chamados. Você pode levantar suas mãos, que de lugares de frustração vai nascer chamados. De noites vazias vão surgir direções claras. De noites vazias vão surgir direções claras. Receba isso nessa manhã. De cenários de derrota, Deus vai levantar homens e mulheres com propósito. De cenários de derrota, Deus levanta homens e mulheres com propósito, porque o Deus que entra no barco no meio do fracasso é o mesmo Deus que transforma pescadores frustrados em pescadores de homens. Em pescadores de homens. Porque o nosso maior problema não é o fracasso, é continuar raso depois do fracasso. Esse é o nosso maior problema. Porque Pedro poderia ter voltado para casa frustrado, mas irmãos, ele escolheu obedecer e mergulhar. Você tem uma escolha: voltar para sua casa com o seu fracasso, com a sua dor, reclamando, alimentando ela. Ou então, não, a partir de hoje eu vou tomar uma decisão de mergulhar mais fundo, mesmo contra a minha carne. Eu vou tomar uma decisão de ir mais fundo. Não senti nada, não arrepiei, senti nada, mas eu vou. Mas eu vou. Isso mudou tudo. Deus está chamando
Lagoinha Osasco, para ir mais fundo, igreja. Ele está nos chamando para irmos mais fundos na palavra, mais fundo na oração. Orar mais, entregar mais fundo na dependência. Chega de uma fé superficial. Chega de uma fé superficial, igreja. A gente precisa se unir como igreja para viver isso juntos. Chega de viver na margem. Porque tem coisa que o Senhor só vai liberar no fundo, irmãos. Tem experiência que só existe no fundo. Tem direção que só existe, irmãos, no fundo. Propósitos no fundo. Você não vai encontrar no raso. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor levante aqui uma geração que não se contenta com o raso. Que Ele levante aqui em nome de Jesus homens e mulheres que não vão se contentar mais com o raso. Não, Ruth, nós não vamos nos satisfazer com o raso. Queremos mais. É vir para o culto, irmão, e falar, não, eu quero mais. Quero mais poder do Senhor. É vir gente aqui na frente, vem 10, 20 pessoas aqui e a gente clamar o Senhor, não, Senhor. Domingo que vem eu quero 40. Domingo que vem queremos 40. Vamos evangelizar, vamos chamar esse povo para vir, vamos pregar o evangelho. Meu Deus. Uma geração que não vai negociar a profundidade. Se não for para ser profundo, nós não vamos não. Uma geração que não quer só viver de culto, mas uma geração que quer viver da presença. Uma geração que não vou conseguir ir no culto hoje, teve um problema, mas na minha casa vai ter um culto também. Onde eu estiver vai ter um culto também. E assim como Pedro, você não vai sair desse lugar como você entrou. Eu creio que você não vai sair daqui hoje como você entrou. Por quê? Porque quem decide mais fundo, nunca mais consegue viver na superficialidade. Você quer? Eu quero. Vamos orar. Você pode aplaudir o Senhor mais forte que você puder e adora Ele. Adora o Senhor no seu lugar. Tu és poderoso, Ele é poderoso. Vamos cantar isso? Tu és poderoso. Tu és poderoso. Declare que Ele é poderoso nessa manhã. Ele é poderoso. Tu és poderoso. Você pode cantar isso aí no seu lugar. Tu és Poderoso. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Vamos dizer juntos agora. Nós podemos enxergar. Vamos cantar. Agora posso enxergar. Em ti eu posso confiar. Estou firmado num Deus que faz milagres. Faz milagres. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Aleluia, Jesus. Adora ao Senhor no seu lugar, meu irmão. Tu és poderoso. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. E quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Com toda a fé. E juntos iremos ver. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele abre caminho. Basta somente crer. Deus vai mover. Declare com toda a fé, com toda a fé. Com toda a fé. E juntos iremos ver. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele abre caminhos. Basta somente
fé, com toda a fé, com toda a fé. e juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover. Você pode erguer as suas mãos e cantar: tudo é possível, e tudo é possível. Grite isso, meu irmão. Erga as suas mãos aos céus e o Senhor te alimenta de fé nesta manhã. Tudo é possível. E quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. E quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Quem sou eu para negar? Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? E quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Ele é poderoso para te tirar da superficialidade desta manhã. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso para mudar realidades. Ele é poderoso para mudar o cenário da sua vida. Clame ao Senhor no seu lugar. Diga que Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Ele está nesta manhã no nosso meio. E Ele muda realidades. Ele muda a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro para o Espírito Santo de Deus aí no seu lugar. Te encha de fé. Te encha de fé, de esperança. Para um posicionamento. Para um posicionamento, uma fé diferente. Saia do raso. Saia do raso. Com toda a fé nós iremos ver. Nós iremos ver. Nós iremos perceber que Ele vai fazer. Ele vai mudar a realidade. Ele vai mudar a realidade. Ele vai mudar a realidade. Veremos e contemplaremos pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé contemplaremos isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele vai fazer. Ele abre caminho. Basta somente crer. Deus vai mover. Você pode cantar isso. Erguendo suas mãos, vamos lá. Com toda a fé. Com toda a fé. Você cante isso para você mesmo. Para o seu coração. Para a sua alma. E abre caminho. Cante isso com todo o seu ser. Diga isso mais uma vez. Com toda a fé. Com toda a fé nós veremos. Com toda a fé. Juntos iremos ver. Ele vai fazer. Eu vou ver Ele fazendo na sua vida. Nós veremos Ele fazendo na nossa vida. Na vida um do outro. Você crê, meu irmão? Você crê nisso? Com toda a fé. Com toda a fé. Com toda a fé. Com toda a fé. Juntos iremos ver. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele abre caminho. Basta somente crer. Deus vai mover. Deus vai Tudo é mover. possível. E tudo é possível. Nós cremos, Senhor. Tudo é possível. Tudo é possível. E quem sou eu pra negar teu poder ser? Tudo é possível. Tudo é Possível. Tudo é possível. Tudo é possível. E quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor?
quer te levar mais profundo. Hoje é o dia da mudança. É nesse lugar de fracasso, de derrota, que você encontrará propósito, o seu chamado. Deixa o Espírito Santo te convencer disso nessa manhã. É tempo de sair das margens, porque a margem não é o nosso lugar. Ele quer te levar mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo. Com seus olhos fechados, feche seus olhos, feche seus olhos. Meu Deus, eu vejo cenários sendo mudados aqui nessa manhã, irmãos. Superficialidade nunca mais. Superficialidade nunca mais. Você vai encontrar propósito hoje, eu creio, em nome de Jesus. Você que está aqui nessa manhã e entrou por essas portas e estava afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor está te chamando de volta hoje para se reconciliar com Ele. Eu quero orar por você. Fica com os olhos fechados. Eu quero orar por você que está aqui agora. O Senhor está te chamando, Ele está te chamando de volta durante essa mensagem inteira. Ele está te chamando para se reconciliar com Ele. Você estava afastado, mas Ele te chama de volta. Eu quero orar por você. Eu quero orar também por você que deseja tomar uma decisão. Você ainda não tomou essa decisão de se entregar, de dizer: Ruth, eu quero esse Deus aí que você está pregando. Eu quero me entregar para Jesus. Eu quero reconhecer Jesus como meu Deus, como meu Salvador. Eu quero que Ele mude a minha história. Você que deseja tomar essa decisão, que o Espírito Santo te tocou aí o tempo todo. Não, Ruth, eu quero esse Deus aí. Eu quero me entregar, eu quero me comprometer com Ele. Eu quero me entregar para Ele, para Ele mudar a minha vida, que eu quero que Ele mude a minha história. Ou você que está afastado e não importa o motivo pelo qual você se afastou, mas hoje Ele te trouxe aqui para te chamar de volta. Eu queria orar por vocês. E para isso eu gostaria que, sem constrangimento nenhum, sinalize com uma das suas mãos. Você que deseja tomar essa decisão aí no seu lugar, fala: Ruth, eu quero me entregar. Eu quero me reconciliar com Ele, não importa mais nada. Eu quero hoje, vou sair daqui hoje tomando essa decisão. Eu quero Jesus, eu quero me reconciliar. Faça isso com a sua mão bem alto, eu quero te ver. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Não vai embora sem tomar essa decisão. Só fazer um sinal que nós vamos orar, abençoando você agora, antes de encerrar, em nome de Jesus. Cadê a câmera? Está aqui? Eu quero orar por você que está em casa também. Você que deseja tomar essa decisão de se reconciliar com Jesus, vamos se entregar para Ele. Sinaliza no chat, tem um QR Code aparecendo. Você pode apontar a câmera do seu celular. Essa equipe vai conversar com vocês. A equipe pronta para orar por você agora. Mas independente do lugar que você esteja, não deixe de tomar essa decisão em nome de Jesus, para ficar marcado na sua história nessa manhã, em nome de Jesus. Alguém aqui nessa manhã que o Senhor está falando com você, só sinalizar que nós vamos orar nesse momento, abençoando você em nome de Jesus. Se porventura você tenha ficado constrangido de fazer isso, eu quero te falar uma coisa. Essa equipe vai ficar aqui, ó. Acabou o culto, eles permanecerão aqui. Não vai embora. Não vai embora. Não deixa de tomar essa decisão. Eles vão estar aqui para orar com você. Um dos nossos pastores também vão estar aqui. Vem cá. Nossos pastores também estarão aqui para orar por você. Não deixe de tomar essa decisão. Temos essa irmã, vem cá, minha irmã, vem cá. Nós já vamos orar por ela. Só que eu tenho uma palavra para falar para você, igreja que está aqui nessa manhã. Alguns anos atrás, o meu grande sonho era ser um pastor. Só que eu tinha muitas dificuldades, falava muito errado, ainda falo hoje. E falaram para mim que eu não podia ser um pastor. Colocaram no Facebook todas as palavras que eu falo errado e fizeram uma página para mim. E eu me desesperei. E um dia Deus falou assim para mim: todo homem seja mentiroso, e a palavra que eu liberei sobre a tua vida seja verdadeira. Nessa manhã Deus está rompendo aqui com pessoas e chamados aqui. E eu não podia deixar de falar isso aqui, porque um dia Jesus chamou Pedro para ser um pescador. E quando Pedro pregou o primeiro sermão dele, 3.000 pessoas se entregaram para o Senhor.
3.000 pessoas. Eu não estou dizendo que nós não temos que estudar e melhorar. Eu só estou dizendo que nada vai impedir Deus de manifestar o propósito dele na tua vida. Nesta manhã, o meu Jesus está gritando para pessoas aqui: chegou o tempo de romper, chegou o tempo de romper, chegou o tempo de avançar, porque quem te chama te capacita. Eu tenho me posicionado hoje, pastor, porque o pastor Hudson, o pastor João são impulsionadores da minha vida e do meu ministério. Eles me impulsionam, mesmo quando eu tenho medo, mesmo quando eu me travo. E o Senhor me fez lembrar de momentos que eu vivi, irmãos, de passar dias, horas orando, chegar na igreja e Deus dizia para mim: filho, você vai encontrar hoje uma mulher de vermelho, sapato vermelho, roupa vermelho, laço vermelho, brinco vermelho, e você vai entregar para ela uma palavra. Eu nunca vou esquecer disso. Eu cheguei na igreja, lá na Bahia, me posicionei para pregar, e quando eu ficava o culto todo olhando para trás, dizendo: cadê ela, Senhor? Cadê a mulher de vermelho que o Senhor me falou? Eu fiquei extremamente decepcionado, porque eu não vi ninguém de vermelho. Não vi. Quando o pastor me chamou para pregar, eu lembro que eu subi no altar, e quando eu me virei, irmão, eu não lembro de mais nada, porque na minha frente tinha uma mulher de vermelho, sapato vermelho, roupa vermelho, brinco vermelho, laço vermelho, tudo de vermelho, porque o Deus que me chamou é um Deus que não erra. E eu hoje estou me posicionando para viver o meu ministério. Eu fui chamado para ser um profeta, e serei um profeta. Deus te chamou e Ele vai te usar poderosamente. Deus nesta manhã está derramando uma unção sobre a igreja, e Deus está dizendo: rompa, 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 viva o propósito de Deus na tua vida. Quando eu subi hoje no altar, só o Senhor falava para mim: eu te chamei para ser um profeta. Profetiza, profetiza. Delamamaia Sérgia, o Espírito Santo te visita, querida. Acende a luz para mim, por favor. Shoganai Tergia Monde. Você de branco, vocês, levante a mão aí, você que está de... O Espírito Santo te visita, e Ele hoje está quebrando toda a palavra que foi lançada contra você, porque você dizia: enquanto eu falava, eu também, Senhor, eu também, eu não tenho capacidade, mas eu tenho um coração voluntário. Era isso que você dizia para Deus. É isso que Deus me diz: Ele vai te usar poderosamente. Deus está aqui, queridos. Deus está aqui. E Deus está derramando isso sobre a nossa igreja. É tempo de romper, é tempo de avançar, porque Pedro foi um instrumento poderoso do Senhor. E eu não podia voltar para minha casa sem liberar isso para você. Deus usa e vai nos usar poderosamente. Deus usa e vai nos usar poderosamente. Vamos orar por ela. Querida, você de cinza aí, toca isso, você. O Espírito Santo gritava para mim. Antes, quando eu subi para fazer oferta, eu olhava para você, eu ia entregar uma palavra fazendo oferta, e eu disse: não posso fazer isso, vai quebrar todo o protocolo do culto. Mas sabe por que eu tinha que fazer isso? Porque a palavra era sobre isso. Vai mais fundo, vai mais fundo. Eu estou no controle, vai mais fundo. Porque um anjo do céu descia na tua frente, e ele gritava para mim, ele dizia: Evandro, eu trouxe ela aqui nessa manhã para colocar um basta em todo sofrimento que ela tem enfrentado. Eu hoje tiro da mente dela toda a depressão que tem tentado tomar a vida dela. É uma luta às vezes sair da sua casa, é uma luta ter forças, e você nem sabe como você teve forças para chegar aqui nessa manhã, mas o Espírito de Deus te trouxe neste lugar, porque existe um novo tempo de Deus liberado sobre a tua vida, existe uma nova realidade sendo manifesta sobre você. Deus vai fazer acontecer, o teu deserto está acabando, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Vamos orar pela nossa irmã que está aqui.
Você pode estender a sua mão em direção à vida dela. Querido, ainda dá tempo de você sair do seu lugar e correr para cá. Ainda dá tempo de você tomar essa decisão tão importante, a melhor decisão da sua vida. A melhor decisão da sua vida. Ainda dá tempo de você fazer isso. Não fique com medo, não fique travado. Sai do seu lugar. Tem alguém que gostaria de se render ao Senhor? Sai do seu lugar, corre para cá, porque nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos declarar vida de Deus sobre você. Não fique com vergonha. Rompa nessa manhã e tome essa decisão, assim como a nossa irmã está tomando. Você pode estender sua mão em direção à vida dela. Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e nós abençoamos a vida da nossa irmã que aqui está, tomando essa decisão tão poderosa de se entregar ao Senhor, de lançar a vida dela diante do teu altar e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas para mudar a vida da tua filha. Por isso, Senhor, conduz ela a viver um novo tempo e uma nova realidade. É o que nós como igreja oramos e abençoamos a vida dela em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Querido, nosso pastor sempre faz algo que é muito bonito, e eu já ouvi de muitas pessoas quanto isso foi impactante na vida delas. Nós pedimos perdão se em algum momento algum líder religioso, alguma igreja te feriu ou te machucou. Nós queremos também dizer que nós, a Lagoinha Osasco, não somos perfeitos. Primeiramente porque eu faço parte dessa igreja, eu sou imperfeito. Mas a gente caminha em unidade, em amor, em respeito. Caminho de mãos dadas, porque nós vamos viver junto eternamente. Nós estamos caminhando para o céu. Então hoje o Senhor te trouxe aqui para que você faça parte dessa linda família. E nós te recebemos com muito amor. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa lá no céu. E se a festa lá no céu, há uma festa aqui na terra também. Nós queremos celebrar a Deus pela tua vida. Nós vamos contar até 3 e você vai receber um abraço da nossa igreja, porque você é muito amada por nós. Amém? Vamos lá, igreja! 1, 2, 3, seja bem-vinda! Deus te abençoe! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Meus queridos, eu quero te encorajar. Saia do raso. Não vivam a espiritualidade mais nas margens. O Senhor tem mais para você. Eu vejo pastores sentados, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, homens e mulheres, com muito para ser derramado. Enquanto você serve e derrama, você é curado, é transformado e é abençoado também. Amém? Vamos viver juntos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: levante suas mãos mais alto que você puder e vá viver a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai em paz, vai em paz.